Bom dia para quem está me escutando agora ao vivo. Nós estamos no dia 7 de dezembro de 2021, iniciando o nosso programa aqui direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica, faço homeopatia e medicina chinesa e sempre estou aqui todas as terças-feiras às 8 horas da manhã, já há 24 anos, no nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito. Você também pode estar me escutando à noite, na reprise do programa, ou no meu canal do YouTube, Instagram e Facebook, doutora Ana Clélia Matos. Visite os canais, inscrevam-se nos canais, para que vocês possam receber as novidades. O Instagram, todos os dias eu coloco dicas de ervas, de homeopatia, de medicina chinesa para vocês adquirirem esse conhecimento. Eu lembro do curso, nós temos um curso de medicina chinesa online, na verdade é um curso de informação para você que é leigo, que não entende nada de energia, não tem a menor ideia do que é o Yin e o Yang, os 5 movimentos. Então tem lá curso de medicina chinesa online. Você pode entrar no meu site, doutoraanacleliamatos.com. Vou repetir, doutoraanacleliamatos, tudo junto.com, e você vai ter as informações, o vídeo, o currículo do curso. O curso já está gravado, você pode adquiri-lo e ficar. Não pretendo deixar por um período, pretendo deixar definitivamente na plataforma Hotmart o curso. Você pode imprimir. Na medida que comprar o curso, você vai ter direito à apostila, uma apostila rica que você pode imprimir, encadernar e virar um documento para você estudar. O curso está muito bonito, é fácil de entender, não é só para profissionais de saúde, mas se você é médico, se você é fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e queira adquirir um conhecimento de medicina chinesa, é o curso certo para você. E a partir do momento que você gostar, entender qual é a dinâmica do pensamento chinês, da energia que entra e sai pelo corpo, que tipo de energias ocorrem, quais são as síndromes chinesas dos diversos órgãos, você vai entender muito sobre alimentação. Aí, sim, se você quer aprofundar e virar um profissional na acupuntura, na fitoterapia chinesa, você vai para uma escola, para uma formação de 2 anos a 2 anos e meio, dependendo da escola de medicina chinesa. Aí você procura e vai trabalhar com isso. Se você é um terapeuta, naturopata, e queira aprofundar o seu conhecimento em medicina chinesa, também é o lugar certo para você visitar. Então, o curso está ali à disposição de vocês, muito bem ilustrado, com muitos slides, gráficos, um curso bem gostoso de fazer. Tenho recebido feedbacks importantes, agradeço a todos que estão comprando o curso. É um prazer, é o meu prazer em ensinar, por isso eu estou no rádio há tantos anos. E no YouTube também. No YouTube você tem aí uns 200 vídeos meus. Esse vídeo de hoje, nós estamos agora ao vivo, então você que queira me acompanhar com imagem, entre no Facebook agora da Rádio Vibe Mundial e você vai assistir esse programa, essa gravação. E o tema de hoje é sentimentos e emoções na medicina chinesa. Um tema extremamente curioso, né? Então, eu vou dar uma ideia, isso eu falo bastante no curso, com muito mais detalhes, sobre a maneira como os chineses veem e o tipo de relação que eles têm com a emoção e o órgão. Os chineses, eles entendem que um desequilíbrio energético no yin e no yang do órgão leva a determinado tipo de emoção. Por outro lado, os problemas da nossa vida, os problemas que nós vivenciamos no dia a dia, as coisas que ocorrem conosco, as emoções do nosso dia a dia, vão afetar os nossos órgãos, vão afetar o equilíbrio dos nossos órgãos. E quando esse equilíbrio do yin e do yang do órgão está afetado por um médio e longo prazo, você vai desenvolver
problemas em algumas estruturas orgânicas que são regidas por aqueles órgãos. Então, o programa hoje é um programa curioso. Eu convido você que está assistindo o programa, que está escutando, a pegar papel e lápis e anotar. Nós temos 5 grandes órgãos, né? Eu sempre falei aqui e falo isso, que nós chamamos de 5 grandes órgãos, 5 grandes movimentos. Então, movimento água, que é o órgão representado pelo rim. Movimento madeira, representado pelo fígado. O fogo, representado pelo coração. Movimento terra, relacionado ao baço e pâncreas. E o metal, relacionado ao pulmão. Então, são 5 órgãos com 5 elementos da natureza. Quais são as emoções, por exemplo, do fígado? Ter sentimento é normal. Qual é a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento é aquilo que nós temos no dia a dia. Sentimento de preocupação, sentimento de tristeza, sentimento de raiva, sentimento de medo, sentimento de alegria, sentimento de ansiedade. Tudo isso é normal. Ninguém aqui é robô. Nós somos seres encarnados e temos sentimentos. Nós somos humanos. Nós somos mamíferos e humanos. Nós temos o cérebro desenvolvido mais do que os animais. Portanto, se nós temos córtex frontal, parietal, occipital, temporal, nós temos sentimentos. É normal ter sentimentos. Então, um dia você passa uma raiva, outro dia você está triste pela perda de um ente querido, outro dia você está ansioso por alguma coisa, isso é normal. Quando o sentimento acontece, é normal. Quando este sentimento, ele se perpetua por semanas e meses e se torna intenso e prolongado, ele vira emoção. Então, essa é a diferença. Só que quando vira emoção, os chineses definem assim, é uma emoção yin ou é uma emoção yang? Por exemplo, um sentimento, um trabalho excessivo do fígado. Quais são os sentimentos do fígado? Então, por exemplo, se você come errado, se você recebe muitas emoções e guarda essas emoções, o fígado é o grande aplanador das emoções, você vai desequilibrar o fígado por um tempo longo. Esse fígado vai acabar também te ajudando a ter raiva. Então, uma pessoa que sofre do fígado é uma pessoa muito raivosa. Quais são os sentimentos do fígado? Nervoso, uma pessoa nervosa, uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, que tem ira, ou uma pessoa que tem frustrações. Como é que a gente entende as frustrações? Frustração é algo, é raiva de mim mesma. Então, eu determinei, eu planejei tal coisa, a coisa não aconteceu, eu fiquei frustrada. E muitas vezes acontece por quê? Porque você não tem domínio sobre a opinião do outro, sobre a atitude do outro, e aquilo te frustra. Você espera uma decisão, uma atitude do outro, uma fala do outro ou da vida, e aquilo não acontece, gera frustração. Você não realiza, aquilo é raiva. Frustração é raiva, a interpretação da frustração é raiva. E também os momentos de indecisão, que é o momento do desequilíbrio do yin, do fígado. Então, yin e yang, tudo é yin e yang. O sol é yang, a lua é yin, o frio é yin, o calor é yang. Então, tudo na natureza, homem e mulher, o homem é yang, a mulher é yin. E os órgãos também têm uma atividade yang e yin. O equilíbrio entre o yin e o yang no nosso corpo, em cada órgão, é que vai nos dar a saúde. Bom, começando então pela raiva, né? Que é um sentimento assim tão comum, raiva e frustração. Se você tem excesso de raiva e frustração, o sentimento em seguida que você vai ter é a ansiedade. Isso leva à ansiedade, porque o movimento madeira, que pertence ao fígado, alimenta o movimento fogo, que pertence ao coração. E coração é ansiedade.
O outro lado do coração pode ser alegria excessiva. A pessoa que é alegre demais. Então, ele tem desequilíbrio no meridiano do coração. O fígado, por outro lado, ele superdomina o baço. Ele tem uma dominância em cima do baço. Então, se esse fígado está em excesso, a pessoa está com excesso de raiva, excesso de nervoso, ela vai acabar tirando o poder energético do baço pâncreas, que é o elemento terra, e essa pessoa pode desenvolver o quê? Depois da raiva, em seguida da raiva, ou concomitante à raiva, uma preocupação excessiva. Então, tanto ela pode desenvolver ansiedade por excesso de energia do coração, quanto roubar energia do baço pâncreas e desenvolver preocupação excessiva, ideias obsessivas, pensamentos muito repetitivos, mágoa, ciúme. Pessoas muito reflexivas, pessoa que pensa e não faz. Pensa, pensamento e não faz. Então, quando um indivíduo chega no consultório, e às vezes a questão é uma ansiedade, nós que trabalhamos com medicina chinesa, a gente tem que... tudo bem, ansiedade pertence ao meridiano do coração, mas a gente tem que descobrir, através do exame do pulso e da língua e da anamnese, da onde veio essa ansiedade. Ansiedade por quê? Aí a gente vai descobrir que, na verdade, ela veio de uma raiva que foi acumulada durante meses ou anos. E isso foi gerando o quê? Ansiedade. E isso foi gerando o quê? Pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos. Então, o que é interessante a gente entender? Que o nosso organismo é dinâmico, que a energia circula 24 horas por dia, que o mundo que nós vivemos nos trazem emoções diferentes diariamente. Todos os dias a gente está submetido a emoções que muitas vezes não nos pertencem. Então, você liga a televisão, você vê notícias alarmantes. Você conversa com o vizinho te dá notícias ruins ou boas, pode ser também, né? Então, isso tudo vai gerando sintomas emocionais, sentimentos. Esses sentimentos se propagam, se intensificam e viram emoções, desequilibrando, então, o corpo e tirando a saúde das pessoas. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar, então, uma pessoa que tem tristeza. Tristeza pertence ao meridiano do pulmão. Tristeza, angústia, depressão, isso é meridiano do pulmão, tá? Então, por que isso aconteceria? Muito provavelmente, antes de entrar nesse processo depressivo, ele pode ter tido uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque a ansiedade pertence ao meridiano do coração. O coração domina o pulmão. Se o coração está em excesso de ansiedade, ele faz o pulmão não funcionar bem energeticamente. Desequilibra o yin e o yang do pulmão e o yin e o yang do pulmão provoca o quê? Esse desequilíbrio. Tristeza e depressão e pânico. Não, tristeza, angústia e depressão. Então, aonde começou a questão? Na ansiedade. Bom, então começou na ansiedade. Por que aquela pessoa estava ansiosa por meses ou anos? Aí tem que saber quais são as situações de vida que levaram ao desenvolvimento da ansiedade e que da ansiedade levou à depressão. Então, quando você vai fazer um tratamento alopático, você está com depressão, você vai tomar um antidepressivo, às vezes até um ansiolítico também. Mas a medicina chinesa, ela analisa a coisa do ponto de vista da energia. Então, ela vai equilibrar o órgão para que você melhore da depressão. E às vezes não tem que equilibrar o pulmão, tem que equilibrar o coração e o pulmão para ter resultado no tratamento. Então, é outra visão. É uma visão completamente diferente de uma visão psiquiátrica. Vamos supor, então, que esse pulmão esteja adoecido com pouca energia. Ele pode levar a um desequilíbrio do rim. Por quê? Pulmão manda energia para o rim. E o rim é o órgão do quê? Do medo, do autoritarismo, do pânico.
Então, você tem o terceiro órgão envolvido. Muitas vezes a história começou lá em cima, no coração, na ansiedade, que dominou e tirou a força do pulmão, gerou depressão, a falta de energia do pulmão pouco alimentou o filho dele, que é o rim, e a pessoa desenvolve síndrome do pânico. Tudo a partir da ansiedade. Isso na psiquiatria já é trabalhado. Então, um transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade exacerbada, então pertence na medicina chinesa ao desequilíbrio do coração. O transtorno de ansiedade pode ir para 3 caminhos: ou vai para a síndrome do pânico, aí já pegou o rim, ou vai para as compulsões, né? Que é uma aceleração, compulsão, que pode ser alimentar, pode ser por cigarro, pode ser por compra, por chocolate, seja qual for a compulsão. Já tem um desequilíbrio aí do fígado e pode levar a síndrome do pânico, desequilíbrio do rim. Porque o rim é o medo, é o pânico. Então, temos que olhar de uma forma dinâmica. Muito bem, se esse rim está adoecido e ele é o dono do controle do medo e do autoritarismo, muitas vezes a pessoa pode se tornar, por um rim fraco do ponto de vista yin, ele acaba desenvolvendo autoritarismo, que é o yang do rim. E por quê? Porque ele está tentando esconder o medo. Prestem atenção nas pessoas autoritárias. As pessoas autoritárias são medrosas. O cara é todo valente, manda, desmanda, porque ele é medroso. Ele quer que tudo saia certo, nada pode sair do controle. Então, por isso se torna autoritário, agressivo. E esse autoritarismo, esse excesso de autoritarismo acaba tirando a energia do coração, porque o rim domina o coração. E aí esse autoritário se torna uma pessoa ansiosa, porque o coração está em desequilíbrio. Então está tudo interligado. A gente não pode ver uma emoção e um sentimento de forma isolada. A gente tem que ver no conjunto. Quando você estuda a medicina chinesa, você começa a entender melhor o desequilíbrio emocional das pessoas, de uma forma muito mais ampla e com muito melhor resultado no tratamento. Então, olha, em 20 minutos aqui de programa, a gente já abordou a ansiedade, a preocupação excessiva, as ideias obsessivas, a tristeza, a depressão e a angústia, o medo, o autoritarismo, a raiva, o nervoso e a indecisão. Então, nós temos aí 5 grandes órgãos com as suas emoções em evidência. Então, recordando, começando pelo fígado, qual a emoção do fígado? Nervoso, raiva, ódio, ira, do ponto de vista do yang aumentado. E do yin, indecisão. Pessoas que têm fraqueza, desequilíbrio do yin, do yang, tem fraco yin, são pessoas indecisas. São pessoas que normalmente têm a vesícula biliar com uma energia desequilibrada. E é importante dizer que, apesar de você ter tirado, operado, extirpado a vesícula biliar, os meridianos continuam e os sentimentos também. Então, na página 130 do meu livro, você tem um quadro, para quem já comprou o livro, tem acesso à página 130, você tem um quadro colorido, e nesse quadro eu falo da mente e coloco sentimentos e emoções. Então, voltando, nós estamos falando do fígado, do lado yang, nervoso, raiva, ódio, ira, frustrações, e do lado yin, as indecisões. Do coração, yang, ansiedade, yin, alegria excessiva. Então, se você não tem domínio do yin do coração, se tem um yin do coração em desequilíbrio, você tem alegria excessiva. Você é aquele cara chato que dá risada até em velório, né? Que é inconveniente. A alegria é ótima, mas não excessiva no lugar errado, na hora errada. Na terra, o elemento terra, baço pâncreas, do lado yang, ideias obsessivas, pensamentos repetitivos. E do lado yin, preocupação excessiva.
E isso afeta o quê? A memória. Baço pâncreas é memória. Se você tem muitas ideias obsessivas, você não tem foco. Você não presta atenção. Você faz uma coisa pensando em outra. E aí vem a falta da memória. Você não grava os acontecimentos. Você não grava a leitura. Porque você não tem paciência. Você está com a ideia, com os pensamentos muito intensos. Do ponto de vista do metal, que é o pulmão, então, do lado yang é a angústia. Angústia. A angústia é muito difícil. Hoje a gente tem visto muitas pessoas angustiadas e não sabe por quê. E muitas vezes essa angústia vem, por exemplo, de uma raiva excessiva do fígado que contradominou o pulmão. Em vez do pulmão dominar o fígado, porque é o pulmão que domina a raiva, ao contrário, nas situações patológicas, a raiva superdomina o pulmão e a tristeza, a angústia acontece. E do lado yin do pulmão é a tristeza, a depressão. Os quadros depressivos têm uma deficiência muito grande do yin do pulmão. E muitas vezes, para a gente conseguir tonificar o pulmão, a gente primeiro vai controlar o meridiano do coração. Fazer o coração acalmar para o pulmão não entristecer. Então, o tratamento vai por outras vias, não é só dar um antidepressivo. É tratar a ansiedade da pessoa que levou àquela depressão. E por último, o rim. O rim, que é um órgão extremamente importante, o elemento água, que é a origem da vida. O rim é a energia Jing, que vem dos nossos ancestrais, no rim direito. Se a pessoa, o rim tem tudo a ver com medo, então quando a gente pensa no rim, a gente lembra de medo. Mas, do ponto de vista da emoção, do lado yang é o autoritarismo. A pessoa extremamente mandona, autoritária, que faz isso para poder controlar os outros, a vida, para que nada dê errado, porque no fundo ela tem um desequilíbrio também do yin, que é medo. Então, autoritarismo e medo pertencem ao meridiano do rim. A partir dessas emoções que estão adoecidas e estão acontecendo, a pessoa vai desenvolver sintomas físicos. E aqui na página 130, nessa tabela, você tem logo depois da mente a coluna das estruturas orgânicas que cada um dos órgãos rege. Então, você vai ter, por exemplo, na área do rim, problemas de surdez, queda de cabelo, ossos fracos, dentes fracos, anemia, Alzheimer, doença de Parkinson, doenças degenerativas do cérebro. Do lado do pulmão, você vai ter problemas de pele, de rinite, de sinusite, problemas de conjuntivite. Do lado da terra, você vai ter problemas de psoríase, de camadas mais profundas da pele, problemas na boca, no paladar. Se você tem problema no coração, você vai ter problema de hipertensão arterial, inchaços, edemas, tudo que participe da circulação. E se você tem problemas no fígado, você vai ter tendinite, bursite, catarata, glaucoma, problemas da menstruação da mulher, problemas da menopausa, problemas de cápsula das articulações, bursites, problemas osteoarticulares musculares. Então, tudo isso está no meu livro, está no meu curso, tá bom?